E aí galera do Me Salva, vamos agora para uma revisão das funções trigonométricas. A gente vai ver como é que a gente traça os gráficos dessas funções a partir da análise do círculo trigonométrico. E aqui a gente tem a primeira premissa que diz que todas as funções trigonométricas podem ser entendidas com a ajuda do círculo trigonométrico. Tanto a forma algébrica delas, o jeito que tu escreve elas, como o gráfico delas podem ser entendidos com a ajuda do círculo. Então, está aqui o nosso círculo trigonométrico. Vamos revisar ele rapidinho aqui. O que acontece? Nosso círculo trigonométrico está centrado na origem, ele tem raio unitário, ou seja, o valor aqui nesse ponto é x igual a 1, y igual a 0. Como é que a gente faz para começar a ver as funções? Então, vamos escolher um certo ponto aqui nesse círculo. Vou usar régua para ficar um negócio mais bonitinho aqui. Então, olha aqui, eu vou traçar esse arco aqui, é o que a gente vai chamar de ângulo X. Lembrando, então, que a gente tem o sentido positivo de X no sentido anti-horário, então a gente vai começar aqui no zero. Aqui a gente tem 90 graus, mas no cálculo a gente vai começar a usar bem mais, então já é bom tu te acostumando a usar os graus sempre, os arcos sempre em radianos em vez de graus. Então aqui a gente tem o π sobre 2, aqui a gente tem o π, aqui o 3π sobre 2, e aqui, no mesmo lugar que o zero, o 2π. Conforme tu vai indo, esses valores vão aumentando, sempre múltiplos, então aqui vai ter π sobre 2 mais 2π vezes n. Então, aquela coisa lá que tu sabe que os graus vão aumentando, isso faz com que o quê? Com que as funções trigonométricas sejam periódicas. Além disso, é bastante importante tu lembrar que a gente chama esse aqui, ó, essa zona aqui delimitada pelo eixo x positivo, y positivo e x positivo, esse aqui é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, esse é o terceiro e esse é o quarto quadrante. Essas são algumas nomenclaturas que a gente vai estar usando durante essa aula aqui e também durante as próximas. Vamos começar então a olhar um pouco para as funções trigonométricas. Então aqui eu tenho só um desenho do primeiro quadrante, esse círculo aqui não está muito bonito, mas não tem problema. Vamos olhar então onde é que a gente encontra aqui a função seno e a função cosseno. Vamos escolher um certo arco aqui, que eu vou chamar de x também. E agora, onde é que é o cosseno e onde é que é o seno desse ângulo? Bom, tu já deve saber lá do ensino médio, então, que o cosseno é a sombra desse negócio aqui. Se a gente tivesse uma luz aqui em cima, a sombra dessa nossa reta preta aqui, lá no eixo x. Então a gente traça, e esse aqui é o valor do nosso cosseno. É essa distância aqui, ó, do zero até aqui a gente tem o cosseno do ângulo x. O seno é a projeção desse negócio lá no eixo y. Se a gente tivesse uma luz aqui, a sombra dessa nossa reta em preto aqui, ela ia ser o seno desse ângulo, ou seja, esse valor aqui é o seno de x. Bom, daqui a gente já pode tirar algumas conclusões. A primeira delas é a seguinte, olha só, se a gente tem lembra que o raio do nosso círculo trigonométrico é 1, então isso aqui vale 1, e aqui a gente tem um triângulo retângulo. Daqui sai a relação fundamental da trigonometria, que nos diz que o seno ao quadrado, ou seja, esse cateto aqui do triângulo, mais o cosseno ao quadrado, ou seja, esse cateto aqui, é igual a 1 ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo. Então essa aqui é a primeira relação trigonométrica que a gente tira só analisando essa imagem. Agora que a gente já sabe que o cosseno está no eixo x, e o seno no eixo y, vamos agora então voltar para o círculo trigonométrico completo e vamos traçar os gráficos dessas duas funções trigonométricas. Começando então pelo seno. Vamos lá. Bom, a gente tem aqui o ponto x igual a 0. Vamos ver o que acontece. Lembra então que o seno está aqui, ó, no eixo x. Quando x é igual a 0, essa nossa linha em preto está exatamente em cima do eixo x, e a projeção no eixo y também é igual a 0. Então o seno é aquela função trigonométrica que possui o ponto 0, 0.
Continuando, então, quando tu começa a aumentar esse ângulo aqui, o que vai acontecer? O seno que estava em 0, ó, pensa numa luz batendo aqui, na reflexão desse negócio aqui, ó, ele vai ir subindo até chegar a um valor máximo de 1. Então, lá no π sobre 2, o seno tem o valor máximo de 1, e aqui ele se comporta mais ou menos assim. Quando tu continua então para cá, o seno volta a diminuir e chega no 0. Lá no x igual a π. Continuando então, tu vai vir para cá e o seno começa agora a ficar negativo. Nota que o eixo y aqui é negativo. Ele vem de 0 e vai diminuindo até chegar em menos 1. Lá no 3π sobre 2. E por fim, então, quando a gente está aqui, ele vai ir ficando quase mais próximo do 0 até voltar ao ponto de origem. Então, está aqui no 2π. Então, olha só, como a gente já deu uma volta inteira no círculo, então a gente pode presumir que, como as funções trigonométricas são periódicas, então esse gráfico vai continuar tendo sempre esse mesmo formato, tanto para lá quanto para cá. Vale a pena, então, perceber que o seno tem valores máximos de 1 e valor mínimo de menos 1. E no intervalo 0 a 2π, ele tem raízes em 0, em π e em 2π. Então, esse aí é o seno. O cosseno não vai ser muito diferente. Vamos pensar agora, então, no cosseno aqui. O cosseno é bem parecido com o seno, olha só. Vamos fazer esse gráfico aí. Então, o cosseno, quando a gente está no 0 aqui, como ele é prolongamento no eixo x, quando a gente está no 0, ele é máximo. Então, no ponto x igual a 0, o cosseno vale 1. Aí ele vai ir diminuindo até chegar aqui no π sobre 2, onde ele vale 0. Então, aqui ele vale 0. Continuando aqui, ó, pensa sempre no eixo x, ele estava em 0, e agora ele estava em 0 aqui. Continuando aqui, ó, agora a gente está no eixo x negativo, então ele vai começar a ficar negativo até chegar lá no x igual a menos 1. Então, aqui em π, a nossa função vale menos 1. Continuando aqui, a gente está no menos 1, ela vai voltando até chegar no 0, e depois vai crescendo até chegar no 1 de novo, e fazer lá a nossa função ser periódica. Então a gente volta aqui para o 0, e depois sobe de novo lá para o 1. Como a nossa função é periódica, então, esse ponto aqui, ó, que é o 2π, aqui era o 0, a gente vai ter essa função se repetindo para os dois lados até o infinito. Bom, se a gente comparar então o gráfico do seno e do cosseno, ó, aqui a gente tem o seno e aqui a gente tem o cosseno. Eles são bem parecidos. A única diferença é que um está transladado do outro de π sobre 2 graus. Ó. O seno começa em 0, o cosseno começa em 1. Mas os dois variam entre menos 1 e 1, e os dois têm período 2π. Então esse é o seno e o cosseno, que são as funções trigonométricas mais básicas. Agora, vamos ver algumas outras, olha só. Voltando lá para o primeiro quadrante. A gente define as funções tangente e cotangente, secante e cossecante, fazendo isso aqui. Ó. A gente vai traçar uma reta paralela ao eixo y aqui, traçar uma outra reta paralela ao eixo x aqui. Vou escolher aquele meu ponto P de novo, pode ser mais ou menos aqui. E aqui está o meu ângulo X. Agora vamos ver onde é que está a tangente, a secante, a cossecante e a cotangente desse cara aqui, e vamos fazer o gráfico delas. Então, se eu prolongar esse meu raio aqui até essa
reta paralela ao eixo Y, eu chego em mais um triângulo retângulo aqui, ó, que está em vermelho. Nota que esse triângulo retângulo tem, então, um cateto que vale 1. Esse outro cateto aqui vai ser a tangente do meu ângulo X. E a minha hipotenusa é a secante do meu ângulo X. Então, desse triângulo retângulo eu tiro que 1 ao quadrado mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado, primeira coisa. E tu ainda pode fazer uma semelhança de triângulos, aqui ó, usando o cosseno e o seno desse ângulo, para tu chegar nas definições de tangente e secante. Então a tua tangente de x é o seno sobre o cosseno. E a tua secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Essas coisas tu já deve ter visto no ensino médio lá. Vamos fazer então o gráfico da tangente e da secante. Então, lembra que a secante é sempre a hipotenusa desse triângulo e a tangente é o prolongamento nesse eixo aqui. Vamos voltar então lá para a nossa circunferência trigonométrica. Vamos desenhar esse prolongamento aqui. E agora a gente vai traçar o gráfico das funções tangente e secante só com base nesse cara aqui. Então vamos lá, começando pela tangente, que é esse tamanho aqui. Nota que quando x é 0, a tangente também vale 0. Então a gente tem o ponto 0, 0 aqui. Quando x aumenta, ó, essa tangente vai aumentando, aumentando, até que quando x chega lá em π sobre 2, o que acontece? A nossa tangente está lá no infinito. Então, no ponto aqui, π sobre 2, a nossa tangente vale infinito. Então ela se comporta mais ou menos assim. Aqui no π sobre 2 a gente tem o que a gente chama de assíntota, ou seja, o x nunca vale π sobre 2, isso aí delimita o domínio da função tangente. Continuando aqui então, quando a gente passa para o próximo quadrante, agora o prolongamento está lá na parte negativa e também vale menos infinito próximo do π sobre 2, então ele vai vindo menos infinito, vai subir para o zero. Então essa assíntota continua aqui para baixo. Agora a minha função vai vir daqui até o zero. E se tu continuar nesse mesmo pensamento, ela vai subir até o mais infinito. Vai encontrar uma outra assíntota aqui, que é lá no 3π sobre 2. Depois vai vir de menos infinito de novo. Então esse aqui é o gráfico da tangente. Como ele é periódico, a gente pode saber que ele vai ir se repetindo assim, nesse formato, tanto para a direita quanto para a esquerda. Já o gráfico da secante, o que acontece? Quando x é igual a 0, a secante vale 1. Depois a secante vai aumentando e vai valer mais infinito em π sobre 2 também. Então, lá no 0 a secante vale 1. Lá no π sobre 2, ela vai ir para o mais infinito. Agora, o melhor jeito de tu analisar o sinal dessa secante é tu pensar que a secante é 1 sobre o cosseno. Então, quando eu vou para o segundo quadrante, ó, o cosseno é negativo, 1 dividido por uma coisa negativa também é negativo, então a minha secante ela vai sair lá do menos infinito e vai chegar no menos 1. Depois que ela chegar no menos 1, ela vem sempre negativa e volta para menos infinito. Então, a nossa secante faz assim, ó. Aqui é o menos 1, depois ela volta para o menos infinito, encontra outra assíntota aqui, lá no 3π sobre 2. E daí aqui ela começa a se repetir da mesma maneira, chega lá no 1. Então o gráfico da minha secante é assim, esse monte de us para cima e para baixo. E assim vai indo tanto para um lado quanto para o outro. A cossecante e a cotangente vão ser, então, muito semelhantes à secante e à tangente, mas vão ser, se a gente fizer o prolongamento desse meu ângulo aqui, lá nessa, vou pegar um outro ângulo aqui, ó, esse novo ângulo X aqui, eu vou prolongar agora aqui nesse eixo paralelo ao eixo X.
E esse nosso novo triângulo retângulo, através exatamente das mesmas análises que a gente fez antes, ele vai ter esse cateto aqui valendo 1, isso aqui vai ser a cotangente de x, e esse tamanho que vem daqui até lá é a cossecante de x. A cotangente vale 1 sobre a tangente, ou seja, cosseno sobre seno. E a cossecante vai valer 1 sobre o seno de x. Isso aqui tu encontra por semelhanças de triângulo, e aqui tu ainda tem um triângulo retângulo, ó, 1 ao quadrado mais cotangente ao quadrado igual a cossecante ao quadrado. Então, o gráfico dessas funções cossecantes e cotangente, tu vai conseguir descobrir da mesma maneira que a gente fez para descobrir a tangente e a secante. É só tu olhar aqui no nosso círculo trigonométrico, desenhar aquele prolongamento e ver como é que esses comprimentos, ou seja, a cossecante e a cotangente, estão se comportando ao longo dos nossos ângulos aqui. Conforme tu vai variando o x, o que vai acontecer então? A cotangente, olha lá, ela vai começar no mais infinito, porque a gente tem aqui o nosso raio paralelo com aquele nosso prolongamento, depois ela vai vir positiva, aqui ela vai ser igual a zero e assim por diante. Vai ser um gráfico bem parecido com o da tangente, e o da cossecante vai ser um gráfico bem parecido com o da secante. Então, essa foi uma aula, revisão, tem 17 minutos aí já, mas foi uma revisão de como traçar o gráfico de funções trigonométricas. Na próxima aula vamos fazer alguns exercícios para fixar e depois dar continuidade ao nosso estudo de gráficos e funções para o cálculo. Então era isso e até as próximas aulas.